Bom dia a todos. Estão me escutando bem? Então, é um prazer estar aqui nesse evento, nesse Refractive Day, um evento organizado aí pela Opt, onde eu tenho muitos amigos, né, dentro dessa organização. Queria parabenizar essa iniciativa, é sempre muito importante colocar a refrativa nesse nível, né, científico, com várias abordagens, com um cronograma bastante assim, didático e elucidativo. Eu vou aqui compartilhar a tela. Então, basicamente, eu fui convidado para explicar um pouquinho sobre o software, né, do Brain. Esse software é um software de apoio à decisão dos candidatos à cirurgia refrativa. O Brain está completando 10 anos, é a Brazilian Artificial Intelligence Network, onde tenho o prazer de trabalhar junto com Renato Ambrosio, Adriano Machado, Edileuza e tantos outros que também já participaram do Brain. Então, falar um pouco da inteligência artificial em healthcare é algo muito comum, cada vez mais nós observamos essa interferência positiva, né, da inteligência artificial na tomada de decisão. Então, teve esse encontro recentemente, agora em 2017, foi um dos primeiros encontros justamente de inteligência artificial healthcare em Boston. Aqui é só para mostrar a pujança dessa questão dos softwares de inteligência artificial na medicina, né? Então, desde 2014, são os pedidos do FDA, né, em cardiologia, psiquiatria, endocrinologia, radiologia, oftalmologia, entre outras, né? Então, cada vez mais empresas desenvolvem softwares de apoio à decisão médica. E aqui falando um pouquinho da inteligência artificial na oftalmologia, né? A primeira interferência em termos de córnea com computação foi justamente o disco de Plácido, né? O disco de Plácido foi desenvolvido por um oftalmologista português. Você vê aqui nesse diapositivo que era um disco mesmo, né? Com interferências positivas e negativas, e gerava esses discos onde você poderia ver eventualmente irregularidades da córnea. Depois, Wilson, Kleiss e outros pesquisadores acoplaram esse disco de Plácido com a computação. Esse trabalho aqui foi de 1992 e foi um marco, né, na refrativa e na oftalmologia como um todo, já apresentando alguns índices de irregularidade, principalmente no meridiano vertical. E aqui a automatização, né, desse exame, né, que é com o disco de Plácido. E falando um pouco assim na oftalmologia como um todo, para a gente começar a se familiarizar com os termos, né? Aqui a gente tem um RIO, que é uma calculadora, no caso de biometria, né, com inteligência artificial, e você vê que ele usa um termo já, RBF, RIO RBF Calculator, e nada mais é do que Radio Basic Function, que é uma das funções de Machine Learning, de inteligência artificial, uma das mais usadas para esses softwares de apoio à decisão médica. O próprio Brain utiliza RBF para essa tomada de decisão, para ajuda, né? E aqui mostrando que o FDA aprovou o primeiro software para diagnóstico, né, o primeiro device, equipamento, em 2018. Esse equipamento, ele é um retinógrafo, que ele embarca junto, é um trabalho do Google, e você vê que através das fotos você pode ver a idade, você pode ver o risco de um ataque cardiovascular, e aí você vê que a inteligência artificial, através até de técnicas de deep learning, eles começam a diagnosticar algo que o oftalmologista ou o médico não vai ser capaz de diagnosticar sozinho. Eu acho que é o grande lance da inteligência artificial, é trazer dados e juntar esses dados de uma forma que nosso cérebro humano não faria. Isso é que vai fazer toda a diferença. Então, um exemplo, tem softwares como o Zebra,
que ele junta, para risco cardiovascular, ele junta exames do fígado, de esteatose hepática, com exames de tomografia de coronária, e a junção dos dois exames, fígado e coração, você tem um índice alto cardiovascular, que juntando com a retinografia e o estudo dos vasos da interferência entre arteríola e vênula, né, no caso do fundo do olho, principalmente aqueles cruzamentos que vão ficando patológicos ao longo do tempo, isso leva a um índice forte de risco cardiovascular e até de AVC. Tá? Então, esse estudo está publicado na Nature Biomechanical Engineer, e é um estudo que ele utilizou pacientes do Murphy justamente com dados clínicos desses pacientes e as fotos seriadas de retinografia. Falando um pouco do brain, propriamente dito, né, o que a inteligência artificial pode ajudar nesse screening dos candidatos à cirurgia refrativa. O problema do screening, principalmente nos casos borderline, é que você tem um grande número de parâmetros. Como o Renato colocou, você vê que eles estão separados em equipamentos diferentes, você tem equipamentos de imagem, tanto topógrafo como tomógrafo, como também os aberrômetros, tem equipamentos de biomecânica, que aí já analisa a córnea em movimento, e se a gente puder integrar esses equipamentos, como eu falei, citando o exemplo do Zebra, que faz a junção do fígado, coração e retinografia, e a gente puder juntar esses exames de refrativa, a gente vai ter um software que possa ajudar a gente nesses casos borderline. Então, a pergunta, o que a gente pode melhorar nesse screening, né? Então, a gente vai ter dados mais acurados, a seleção dos melhores parâmetros e a integração também, tanto dos equipamentos como dos dados clínicos, tipo idade, qual o impacto da cirurgia, se vai ter o FLAP, se vai ser PRK. Então, o BrainMed é justamente um grupo de estudos, né, que a gente já tem 10 anos, ele está baseado na Federal de Alagoas, e a gente tem um mestrado interdisciplinar de computação e oftalmo, e junto com o Renato Ambrosio aí, do grupo aí de tomografia e biomecânica do Rio. Essa amostra foi feita com 2.980 pacientes estáveis, quer dizer, foram a tomografia pré-operatória e acompanhamento de 2 anos de estabilidade, todos com fentonlazique, e 65 pacientes que tiveram ectasia após a cirurgia refrativa, mas esse Pentacam é o pré-operatório que estava aparentemente normal, justamente o que a gente quer saber. Então, não foi pego a tomografia do paciente já com a ectasia instalada, não é isso que a gente está procurando. A gente está procurando um paciente que é suscetível no exame borderline, que a gente tem dúvida se vai operar ou não. E aí, o grande lance do Brain Calculator é justamente ele pegar dados de assimetria, tanto do Belli Ambrosio, que pega a parte de curvatura e paquimetria, como também dados do IHD, que são dados mais voltados à topografia, né, simulada, no caso do Pentacam, índice de assimetria vertical, e misturar com dados clínicos, como a idade e o impacto da cirurgia. Então, qual a importância de usar o BED-D? Porque o BED-D, ele analisa a elevação anterior, posterior, a progressão paquimétrica e também o ponto mais fino da córnea. E aí, esses parâmetros todos agrupados é o BED-D, que o normal seria 1,6. Já o IHD é baseado no mapa topométrico, que é justamente essa assimetria vertical. Tá? Os casos 0,014 ou 0,012, acima disso, já são considerados mais assimétricos. Esse trabalho é muito importante, que é um trabalho com uma metodologia muito bacana, que, como vocês estão vendo aqui, o olho direito já é ceratocone, o esquerdo quase não tem interferência, e eles acompanharam ao longo de 2, 3 anos, e eles foram vendo quais os índices que davam essa virada, quais que ficavam assimétricos. E o HD e o IVA foram os primeiros índices dessa virada. Então, se a gente tem análise da topografia simulada do Pentacam junto com o BED, que vê elevação e também progressão paquimétrica, a gente está pegando um pouco de cada índice importante da córnea. Tá? Então, aqui são os índices do mapa
mapa topométrico, cada um deles tem um significado. E aqui, o que a gente vê na tela do Pentacano? Então, tem muitos índices para você analisar, e aí o Brain Calculator veio para organizar esses dados e também dar um equilíbrio, um peso entre cada parâmetro. Tá? Ele está disponível no braincorner.com de forma gratuita, quem quiser acessar e se cadastrar pode utilizar. Aí como é que a gente vai usar? Então, um exemplo prático, eu trouxe dois casos. Um caso com alta miopia, 19 anos, que aí já fica, a gente já tem mais dúvida ainda, estava estável, com -8 e -7. O que a gente procura no exame do Pentacano? A simetria, né? Então, como essa estrela do mar do pentâmero, nós procuramos simetria entre os meridianos da córnea. Então, no exame, você vê que tem uma paquimetria boa, 575, é um exame relativamente simétrico, então ela leva a simetria superior, o mapa de elevação totalmente normal, o BED-D também, lembrando que o BED-D está comparando com dados normais em relação à curva de Gauss, então se aqui está dando 0 é porque ele está dentro da normalidade da amostra que foi presetada de pacientes míopes. Tem essa leve assimetria superior, mas não é muito preocupante. No outro olho também, um BED-D tranquilo, e mostrando também que para a gente avaliar isso tudo tem que ter um bom desempenho do filme lacrimal, porque senão os dados podem vir assimétricos, mas isso é um problema do filme lacrimal, se o paciente tinha um boot totalmente normal. Né? Então, o que a gente está procurando? O que a gente pode melhorar? Né? Então, vocês estão vendo aqui, você tem a espessura do flap de 125, e quando você coloca, então, uma espessura do flap menor, então a gente pode usar o Brain Calculator, esse olhinho que está aqui em azul, justamente o paciente, e o risco, o cutoff do risco é o que está pontilhado. O que ficar abaixo desse pontilhado é o ideal. Então, o que a gente fez nesse caso? Dois movimentos. A gente diminuiu o flap de 125 para 115 micra, e também a profundidade de ablação a gente saiu de 120 para 100. E aí, o Brain Calculator, ele indicou que a cirurgia do LASIK poderia ser segura. Então, o que a gente fez na programação? A gente diminuiu um pouco a zona óptica para 6,3 para poder ganhar tecido, diminuiu um pouco, meio grau, a ablação, para ficar entre 100 e 110 micra no máximo. E com isso, no outro olho, o mesmo movimento, né? Reduziu 10 micra da ablação e 10 micra da espessura do flap. E aí a gente obteve um flap aí de média de 105, 110 micra, e a paciente ficou plano e muito bem. O caso 2 é de baixa miopia, mas aí a gente já vê um caso que é limítrofe mesmo, a córnea 508, tem um IHD de 0,011, que está no limite, e um BED de 1,43, sendo normal até 1,6. Aí, esse caso, ele já é bem limítrofe, então, quando você calcula ele para LASIK, que esse é outro ponto importante da calculadora, a gente pode simular tanto com LASIK como com PRK, pode também envelhecer o paciente, a córnea do paciente por 5 anos e ver se isso melhora, são algumas habilidades da calculadora. Então, quando a gente passa para o PRK, você vê aqui que o risco diminui bastante. Então, essa paciente tem uma córnea de 15,3, com os índices limítrofes, tanto de assimetria como do BED, e aí quando a gente tira o risco do flap, isso aí vai diminuir, tá? Quem quiser saber mais sobre a inteligência artificial e ectasia, tem esse livro do Bell, interessante aqui, agradecendo, né, a Edileuza Aiden, que são os pesquisadores da computação, e Renato também, mostrando um pouco do que o Brain tem feito, né, agora,
recentemente, usando Deep Learning para o Corvis, a tese da Edeleuza, que é hoje nossa coordenadora do Brain, utilizando índices de biomecânica junto com a parte computacional, e aqui a junção, né, dos parâmetros de tomografia e biomecânica através do Corvis, o TBI. Você vê que a curva ROC do TBI é bem maior do que a UBED-D, né, então trazendo mais acurácia, mais sensibilidade e especificidade. E aqui mostrando o que a gente chama de a junção do TBI com o Corvis em Hensed, e você tendo a junção agora, que é o próximo objetivo do Brain, que é do dados clínicos, o impacto da cirurgia, a idade, junto com a imagem, né? Análise de imagem do Pentacan e análise da biomecânica, que a gente está chamando de TBI Plus, a gente espera obter até o final do ano um software ainda mais assertivo. E assim, falando só do futuro, lembrando que a gente vai ter agora, recentemente, o LIGC é um femtosegundo, mas ele tem cerca de 100 a 1000 vezes menos energia para criar o flap, né, e ele vai alterar o índice de refração da córnea. Então, você não precisa fazer o flap, você não precisa desepiterizar e você não precisa ablar a córnea. Então, seria uma mudança do índice de refração intracorneal. Tá? Então, esse é o primeiro estudo que foi publicado agora na Árvore em 2019, em 5 olhos pseudofásicos, e todos foram tratados com sucesso. Tá bom? Então, agradeço a todos. Visitem o site braincorner.com e agradecer a minha família e convidá-los para o CNNO, Congresso Norte-Nordeste 2021. Agradecer a Opti pelo convite e aqui estarei à disposição para eventuais dúvidas.